A pandemia da Covid-19 obrigou todo mundo a redobrar os cuidados com a saúde. A gente sabe que a higiene das mãos e o uso adequado da máscara são meios importantíssimos para diminuir as chances de contágio. Mas infelizmente essas medidas não são 100% eficazes e quando há contaminação, alguns grupos de pessoas têm mais riscos de sofrer com a forma grave da doença. Eu estou falando de quem tem alguma comorbidade. Essa palavra ficou bem comum nos últimos dias, né? E nós convidamos aí o imunologista Fabrício Montalvão para falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Doutor Fabrício, muito bom dia para o senhor. Obrigado, viu, pelo seu tempo para vir aqui esclarecer esse assunto. Olá, muito bom dia. É um prazer poder estar aqui com vocês. Queria que o senhor começasse explicando para a gente aí o que é exatamente uma comorbidade, o que pode ser classificado como comorbidade. Então, a definição de comorbidade são doenças que existem simultaneamente. Então, a gente pode incluir, por exemplo, diabetes e doenças cardíacas. E não necessariamente elas estão relacionadas. Então, o indivíduo ele pode ser diabético e desenvolver uma doença cardíaca como fruto da diabetes, ou simplesmente não. Ele pode ter de maneira isolada a diabetes e a doença cardíaca. E aí, nesse caso, em ambos os casos, a gente considera uma comorbidade. Então, ou seja, basta que duas doenças existam simultaneamente e a gente chama isso de uma comorbidade. Certo. Doutor, bom dia também para o senhor. Quem tem comorbidades pode ou deve ser vacinado? Tem alguma contraindicação? Depende aí do tipo de doença? Como é que fica nesse aspecto? Olha, Marina, deve ser vacinado, tá? As recomendações é que seja vacinado. Existe talvez algumas hipóteses teóricas de que indivíduos com comorbidades possam fazer algum tipo de quadro mais grave, mas essas hipóteses é importante ressaltar que elas são teóricas. Os estudos estatísticos mostram que não existe nenhuma associação da vacinação com a piora da comorbidade ou que a comorbidade leve a um quadro mais grave após a vacinação. Então, os indivíduos que têm comorbidade devem sim se vacinar, é altamente recomendável. Tá certo, doutor. Em várias cidades do Brasil, inclusive a nossa capital aqui de Goiás, Goiânia, está vacinando já as pessoas que têm alguma comorbidade. O que é preciso, então, para a gente comprovar que tem essa comorbidade, que tem o direito, então, de tomar essa vacina contra a Covid-19? O que você precisa é levar no momento da vacinação algum atestado médico, que ateste que você tem hipertensão, que ateste que você tem uma doença cardíaca, que ateste que você tem diabetes. Então, basta levar esse tipo de comprovação, uma declaração do seu médico, que você consegue ser vacinado. Certo. Doutor, e todas as comorbidades, elas são aí, as pessoas que têm, né, que as possuem, elas devem se vacinar ou tem alguma que fica fora aí dessa lista? Não. Como eu disse anteriormente, é altamente recomendável que todo mundo se vacine, mesmo quem é possuidor de comorbidade. E quais são, né, aí as comorbidades aí para a vacinação, né? O senhor já mencionou aí que todas elas são importantes, doutor, mas eu queria saber o que os estudos eles já conseguem comprovar. Por exemplo, tem gente que diz que quem tem problema de coração tem mais chances de desenvolver um quadro grave da Covid-19. Já existe alguma coisa que segue nessa linha, que comprove aí essa teoria? Os estudos estão muito preliminares. Explica um pouco melhor isso para a gente alertar as pessoas que estão em casa. É muito importante a sua pergunta, né? Então aqui é importante que a gente faça uma distinção. A gente está falando de dois fatores diferentes. Uma questão é a comorbidade associada à doença Covid-19. Então sim, de fato, indivíduos que têm comorbidades, isso já foi mais do que provado, que eles têm tendência a evoluir, uma tendência maior a evoluir para as formas graves da Covid. A outra questão é relacionada à vacinação, porque a vacinação, nenhuma das vacinas que nós temos atualmente no mercado, seja a Coronavac, seja a Pfizer, seja a vacina da AstraZeneca, elas induzem a infecção. O que essas vacinas possuem são estruturas no interior delas, na formulação da vacina, que vão induzir uma resposta imune contra o vírus, mas eu não tenho o vírus na sua forma ativada, na sua forma causadora de infecção. Então, as vacinas, elas nunca podem causar a infecção. Então, com relação à doença Covid-19 e comorbidades, sim, existe uma ligação aí bastante importante, que os indivíduos que têm comorbidades, eles evoluem para formas mais graves. Mas isso não é verdade para as vacinas.
As vacinas são altamente recomendadas mesmo para indivíduos que têm comorbidades, porque elas não induzem a doença. Ah, certo. E outro detalhe, doutor, quem está nesse grupo, né, de comorbidades e já teve a Covid-19, mesmo assim ela deve se vacinar? Tem alguma relação, alguma diferença aí sobre a imunidade ou não? Entram aí no mesmo rol aí dessas pessoas? Talvez até, né, a gente não pode generalizar, talvez até dependendo do tipo de comorbidade que ela tenha, esse paciente possua, ele pode sim ter alguma deficiência para responder à vacina. Mas mesmo assim, é recomendável que ele se vacine. A vacina é uma tentativa, vamos dizer assim, de forçar o sistema imunológico desse indivíduo a fazer uma imunidade que é protetora. E aí, caso você entre em contato com o vírus, né, o vírus da natureza, o vírus causador de doença, você não vai evoluir para uma forma grave. Então, mesmo esses indivíduos que tenham um quadro de imunidade aí mais deficiente por causa da comorbidade que eles possuem, eles devem se vacinar sim, porque isso vai forçar o sistema imunológico dele a ter essa imunidade protetora contra o vírus. Entendi, doutor. O senhor mencionou aí que a vacina, ela meio que força o sistema imunológico a produzir ali, né, os anticorpos. Por que uma só dose não é capaz de fazer isso sozinha? Por que é tão importante que as pessoas se conscientizem e voltem para tomar a segunda dose? Isso. Porque essa pergunta também é muito importante, porque a gente pode desenvolver diferentes tipos de vacina. Então, existem algumas vacinas que são preparadas a partir do micro-organismo, nesse caso um vírus, e esse vírus ele só foi atenuado, ou seja, ele é um vírus que ainda é capaz de infectar, mas ele não possui mais a capacidade de causar doença. Então, isso é uma maneira da gente fazer vacina, são as chamadas vacinas atenuadas. Das vacinas que nós temos no mercado, nenhuma delas é atenuada. E as vacinas atenuadas, elas são muito interessantes porque normalmente você segue a rota natural de infecção. Então você tem ali um micro-organismo que está se replicando, ele está se dividindo no seu organismo, mas ele não vai causar doença. Então, para as vacinas que são ditas atenuadas, nós normalmente não precisamos tomar uma segunda dose. Às vezes até é feita uma segunda dose, mas normalmente não precisa. Acontece que, como eu disse, essas vacinas que nós temos atualmente, elas não são atenuadas. Elas são vacinas ou que elas são apenas fragmentos do coronavírus, ou que você tem o vírus inteiro, mas esse vírus ele está completamente inativado. Então, elas não permitem que você faça em uma única dose essa imunidade protetora a longo prazo. Então, existe um fenômeno que a gente chama de memória imunológica. E a ideia é a mesma memória que a gente tem relacionada à memória cognitiva, que é uma capacidade de se lembrar de um determinado evento caso você entre em contato uma segunda vez com esse evento. Então, isso também acontece com o nosso sistema imunológico. Cada vez que a gente entra em contato com uma infecção, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, a nossa capacidade de responder a essa infecção ela é muito mais rápida e ela é muito mais eficiente. Então, quando você toma a primeira, segunda, terceira dose da vacina, você está recapitulando como se você estivesse tendo quadros de infecção, mas não é isso. A vacina, de novo, ela é só uma preparação que força ali o seu sistema imunológico. Então, ao final de cada dose, o que a gente espera é que você guarde ali mais um pouquinho daquela memória imunológica. Então, após tomar a segunda ou a terceira dose, aquele seu repertório de memória imunológica, ele está assim mais inchado, digamos, ele está um pouquinho mais gordinho. Então, a sua capacidade de responder, caso você entre em contato com o vírus, ela é muito maior. Então, respondendo de maneira muito objetiva a sua pergunta, é por causa da memória imunológica. A gente toma várias doses, porque após cada uma das doses, a gente está forçando o aparecimento dessa memória imunológica. Doutor Fabrício, tem acontecido um fato em muitas cidades que tem preocupado aí muitas pessoas. É a questão da falta da vacina para a segunda dose. A falta ou a demora, né? De repente deu ali o prazo da pessoa tomar a segunda dose e a vacina ainda não está disponível. A Coronavac, principalmente, que tem um prazo menor, né, para a segunda dose. Tem algum problema essa pessoa tomar essa segunda dose 15 dias, com 15 dias de atraso ou até um mês? Ou não? Ela vai ter o mesmo efeito, sim. O importante é que ela tome a segunda dose. O importante é que ela tome a segunda dose. Não tem problema se atrasar 15 dias ou um mês.
O grande problema seria se a gente tivesse um atraso aí de 6 meses ou 1 ano para tomar essa segunda dose. Mas um curto espaço de tempo, como 15 dias, um mês, não tem problema. A imunidade está garantida da primeira dose e aí você vai tomar só a segunda dose um mês depois, que é para poder, como eu falei, forçar essa memória imunológica. Aquela hora o senhor falou, né, sobre a questão da memória imunológica, né? Que é como se essa memória imunológica estivesse mais gordinha ali, mais robusta, né? Então é isso que explica o fato de, mesmo a pessoa já tendo entrado em contato com o vírus, porque quando eu entro em contato com o vírus, o meu sistema imunológico sozinho já começa a produzir anticorpos. E mesmo assim eu preciso me vacinar. Sim, você precisa se vacinar. E o motivo é o seguinte, não é toda a resposta que a gente faz que ela é uma resposta protetora. Então, a gente já consegue comprovar que na situação de uma infecção natural, os indivíduos que foram naturalmente infectados pelo coronavírus, eles conseguem aí manter uma memória protetora durante mais ou menos 6 meses. É possível que esse prazo seja maior, mas como a gente está ainda muito no início desse entendimento, a gente não pode garantir que esse indivíduo vá ter uma memória aí durante 10 anos, por exemplo. Então, na dúvida, a gente aconselha sim, mesmo quem foi infectado, de tomar a vacina. A vacina é a única maneira de garantir que, mesmo que você tenha tido a infecção natural, você ainda possa garantir aí essa memória imunológica por vários e vários anos. Certo. Doutor, explica um pouquinho pra gente sobre os diferentes tipos de vacina que a gente tem disponíveis aqui no Brasil hoje. Tem muita gente aí que fica com dúvida também em relação se uma é mais eficiente que a outra. Tem gente até que fica correndo aí, querendo escolher qual vacina, né, ela vai ter disponível para ela. Tem muita diferença ou não? O importante é que a pessoa seja vacinada, todas elas têm o efeito aí esperado. Todas elas têm o efeito esperado, mas existem diferenças sim na formulação dessas vacinas. Então vou pegar o primeiro exemplo, que é a Coronavac, que é a vacina chinesa. E a vacina da Coronavac, ela é a maneira mais rudimentar que nós temos de fazer uma vacina, mas isso não quer dizer que ela seja ineficaz. Como é que a gente faz? A gente faz uma sopa do vírus, literalmente é isso, e a gente inativa esse vírus. Esse vírus ele pode ser inativado pelo calor ou pelo tratamento com uma substância química que parece o formol. Então eu pego essa sopa de vírus, é o vírus inteiro, eu não fiz nenhuma manipulação com esse vírus, e inativo esse vírus. Então esse vírus ele não é mais infectante, mas quando eu receber, né, essa sopa de vírus, eu vou estar gerando lá uma resposta imune contra esse vírus. Depois nós temos a vacina da Oxford AstraZeneca. A vacina da Oxford AstraZeneca é um pouquinho mais difícil de ser entendida pelo seguinte, que ela é uma construção onde você tem um vetor viral, que é chamado de um adenovírus. E, para quem não conhece, os adenovírus são causadores de infecções muito comuns em seres humanos. Eles são causadores de gastroenterites, então aquela náusea, aquela dor de barriga, muitas vezes que você sente. Eles são causadores de conjuntivite, eles são causadores de infecções respiratórias. E muitas dessas infecções passam desapercebidas. Até há cerca de 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos um surto de conjuntivite que foi causado por adenovírus, que até aconselhava você não pegar transporte público, encostar o seu dedo naquelas barras de ferro do transporte público e levar o olho porque você estava se contaminando com adenovírus. Então, eles são causadores de infecções muito comuns. Nesse caso da vacina, ele é somente uma ferramenta para que a gente entregue, digamos assim, para as células necessárias a informação para ela poder produzir uma resposta. Tá certo? E esse adenovírus, no caso da vacina de Oxford, ele é um adenovírus que foi isolado de chimpanzé. E por que foi feito isso? Porque a gente tem uma imunidade contra adenovírus, em função dessas doenças que eu falei que a gente teve ao longo da vida. Então, se a gente recebe uma vacina que foi feita com um adenovírus humano, a gente rapidamente vai neutralizar essa vacina e ela não tem eficácia nenhuma. Então, foi preciso isolar um adenovírus diferente, que é um adenovírus de primata, para que a gente possa ter essa resposta, porque a gente não tem ainda imunidade contra esse adenovírus do primata. E aí pegou-se esse adenovírus ele não faz uma infecção produtiva, ou seja, ele entra na célula, mas ele não vai se dividir, então eu não vou gerar uma infecção por esse adenovírus, e dentro dele existe um gene que codifica o antígeno, né? Ou seja, a proteína contra a qual nós queremos nos imunizar, que é uma proteína isolada do coronavírus, que se chama proteína spike. Então, repetindo, pegou-se um adenovírus de chimpanzé, colocou dentro dele uma informação genética para que ele codifique essa proteína do coronavírus,
E aí a gente recebe isso entra nas nossas células e as nossas células começam a fazer uma resposta contra essa proteína do coronavírus. Então ela é uma formulação um pouco mais sofisticada, digamos assim. E nós temos, de outro lado, a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer é uma molécula que se chama RNA, que é uma molécula que tem uma meia-vida muito curta, ela é muito instável, então essa molécula foi trabalhada para que ela possa aumentar um pouco essa vida útil dela dentro do organismo. E aí, quando as nossas células tiverem a informação contida nessa molécula de RNA, elas vão começar a fazer essa mesma proteína do coronavírus, que se chama proteína spike. E aí o nosso sistema imunológico gera uma resposta contra essa proteína spike. Então são formulações diferentes, elas têm eficácias parecidas, mas a AstraZeneca e a vacina da Pfizer, elas têm uma resposta, digamos assim, talvez mais direcionada contra aquilo que nós precisamos nos proteger, que é contra essa proteína do coronavírus. Isso não quer dizer que a vacina da Coronavac não funcione, ela funciona muito bem. É só que ali eu tenho, na Coronavac, a figura do vírus inteiro. Então eu vou fazer uma resposta contra várias estruturas daquele vírus, incluindo aquela contra a qual nós precisamos nos proteger. Olha, doutor, enquanto o senhor explicou aí, né, depois dessa explicação, minha admiração pelos cientistas aumentou ainda mais, viu? Porque é um trabalho muito complexo, né, que eles tiveram que fazer num curto espaço de tempo, e são várias as vacinas aí que chegaram num nível muito bom de eficácia, né, contra o coronavírus. Que bom que temos pessoas tão competentes para desenvolver esse tipo de imunizante e esses tipos de imunizantes, porque são vários, como o senhor explicou. Eu queria que o senhor explicasse para a gente agora a questão das grávidas, as mulheres grávidas, né? Isso tem gerado muita polêmica aqui no nosso país. Algumas pessoas dizem que elas não podem tomar. Qual é a posição oficial da ciência com relação a isso? As mulheres grávidas, elas devem ou não se imunizar e com qual vacina? Elas devem se imunizar sim, e o que está sendo desaconselhado é que elas usem a Oxford AstraZeneca. Não é por nada, é porque na Europa, não aqui, mas na Europa, nós tivemos alguns casos de coagulopatias, ou seja, excesso de coagulação que foi induzido por essa vacina. A gente não reproduziu esse dado, assim como aconteceu na Europa aqui no Brasil, né? Nós tivemos, mas um número de casos muito menor. Então, por essa razão, é desaconselhado. Então, elas deveriam tomar, o melhor, no mundo ideal, seria a vacina da Pfizer. Mas a vacina da Pfizer, ela está começando a chegar. E a vacina da Pfizer, ela tem um complicador, que é um complicador logístico, puramente logístico, porque ela, para ser armazenada, ela precisa ficar numa temperatura de menos 70 graus Celsius. E a gente precisa se equipar com freezers especiais, né, nos postos de saúde, né, nas unidades básicas de saúde, para poder armazenar essa vacina. Essa vacina não pode ficar em geladeira convencional nem em freezer convencional. A temperatura do freezer convencional é menos 20 graus Celsius. Ela precisa ficar estocada a menos 70 graus Celsius. Então, vocês imaginem cidades no Brasil, como por exemplo o Rio de Janeiro, onde você tem uma temperatura média de 35, 37 graus Celsius, é muito difícil, muito mais difícil você preservar essa vacina. Então, está sendo toda, né, construída uma logística. A vacina da Pfizer está começando a chegar para poder armazenar essa vacina. Então, no mundo ideal, seria que as grávidas tomassem a vacina da Pfizer que está chegando aí agora. Legal. Doutor Fabrício, fala um pouquinho para a gente sobre a expectativa de vacinas totalmente aí brasileiras, né, fabricadas aqui. Tem aí algumas expectativas, né, em Belo Horizonte, em São Paulo, enfim. Fala um pouquinho para a gente e se, caso, né, elas forem aprovadas realmente, deve acelerar bastante aí o nosso processo de vacinação. Eu acho que existe uma expectativa bem boa com relação a vacinas brasileiras. Tem uma que começou a ser produzida em parceria com os Estados Unidos, que ela é baseada num vírus aviário, e de novo, é um vírus que não causa nenhum problema, nenhuma infecção em seres humanos, e eu acho que essa vacina em breve deve entrar aí no mercado. E de qualquer jeito, eu acho que ela vai sim vacinar o nosso processo de vacinação, mas a gente fica muito preocupado com essa questão, eu vou ter várias vacinas no mercado, isso é muito confuso, porque eu não sei qual tomar. E na verdade isso não é um motivo de preocupação, porque o que a gente tem que ver para cada tipo de paciente, existe uma vacina que é adequada. Então nós acabamos de citar agora há pouco o caso das grávidas. Existem casos de indivíduos, por exemplo, que são HIV positivos e não são aconselhados de tomar algum tipo de vacina. Não é o caso dessas que nós temos aí no mercado agora. Então, por exemplo, é muito importante que a gente tenha, vamos dizer assim, um cardápio vacinal.
que a gente tem aí disponível no mercado 3, 4 vacinas, para que, na hora que o paciente precise ser vacinado, o médico possa escolher qual é a formulação mais adequada para aquele grupo de paciente. Então, vou dar um exemplo prático. Todo mundo conhece a vacina da poliomielite, que é a paralisia infantil, que é aquela vacina da gotinha. Então, aquela vacina da gotinha, ela contém um vírus atenuado. É um vírus que ainda pode causar infecção, mas ele não causa doença. Então, a gente normalmente vacina com a vacina da gotinha, que é a vacina Sabin, para a poliomielite. Mas existe uma vacina alternativa, que ela se chama Salk, que ela é baseada num vírus morto, um vírus que está completamente inativado, que ele não é capaz de causar doença. Então, por exemplo, essa vacina inativada, essa vacina Salk, ela é mais aconselhada para indivíduos com algum tipo de imunodeficiência, indivíduos que são HIV positivos, crianças, grávidas, etc. Grávidas e etc. Então, é muito importante que a gente tenha mais de uma vacina disponível no mercado. Então, isso não é para ser um problema a gente ter várias vacinas. Pelo contrário, isso é uma solução. Por quê? No momento em que eu tiver um determinado grupo de pacientes em que ele não possa receber a vacina X, eu tenho a opção da vacina Y. Então, isso é altamente requerido que a gente tenha vários tipos de vacinas. Doutor, e com relação à eficácia, né? Quando a gente ouve dizer aí que uma vacina é 60% eficaz, outra vacina é 70% eficaz, eu posso tomar qualquer uma que eu vou me proteger? Muita gente pensa, essa aqui é 50% eficaz, então a outra metade vai adoecer e vai morrer. Isso não é verdade, né? Explica melhor pra gente. Não, isso não é verdade. Mesmo que uma vacina proteja 60%, esse não é o melhor dos mundos, mas para a pandemia que a gente estava vivendo, isso já está bom. Então, existem muitas comparações que são feitas, por exemplo, quando você diz que a Coronavac na China ela protege 50% e os estudos aqui no Brasil mostraram que ela protege 70%, 80%. Essa comparação é ok, ela tem que existir, mas ela não é a melhor comparação a ser feita. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que existem diferenças genéticas entre os povos. Então, quando eu faço um esquema vacinal na Europa, um esquema vacinal na Ásia, um esquema vacinal no Brasil, não necessariamente esses povos vão responder da mesma maneira, porque existem variações genéticas. Então, quando diz, a Coronavac só protege 50%, de fato, na China, né, ela teve uma eficácia de mais ou menos 58%, aqui no Brasil, provavelmente, a eficácia dela é um pouquinho maior, mas ainda assim, tá bom, não é o melhor. O ideal é que uma vacina proteja mais de 90%. Mas se ela proteger 60%, a gente já está ajudando aí grande parte da população. Então é importante sim que o indivíduo tome a vacina e todas elas são eficazes. Certo. Só para a gente finalizar, doutor, em relação à questão das mutações aí dos vírus, quem está se vacinando, podem ficar despreocupados? A gente ouve falar aí, né, das alterações, que o vírus fica mais forte ou não. A pessoa tem que se vacinar sim, porque estará protegida da mesma forma? Sim, essa questão da mutação é sempre muito interessante, né? A mutação é um fenômeno que faz parte da natureza de qualquer organismo. As nossas células, para vocês terem uma ideia, elas sofrem algumas mutações diárias, que elas podem ser corrigidas ou não, essas mutações. Então, qualquer organismo na natureza, seja um vírus, uma bactéria, um parasita, ele vai sofrer ao longo do tempo algumas mutações. A questão que a gente tem que perguntar é o seguinte: essas vacinas que nós temos atualmente, elas cobrem essas variantes? Elas cobrem essas mutações que esse vírus pode sofrer? Pode ser que sim. Pode ser que não. As vacinas são desenhadas de uma maneira que elas cubram a maioria das mutações que podem surgir. Mas nada impede que, de repente, num país isolado, surgiu uma nova cepa, ou seja, um vírus com uma nova mutação, que a vacina não cubra. Não tem problema. Então, o que vai acontecer é que as empresas vão ter que se readequar, elas vão ter que rever a formulação dessa vacina para fazer, então, uma nova formulação que cubra também essa nova mutação que apareceu. E aí, esse novo processo, né, a Pfizer falou isso, a Oxford falou isso, que leva em torno de 2 meses para a readequação dessa vacina, para que ela possa também cobrir essa nova variante. Então, eu acho que não é motivo para pânico, podem surgir novas variantes com novas mutações, mas é apenas fornecer aí um tempo para que essas empresas se readequem. Agora, de qualquer jeito, o coronavírus não é um vírus muito mutante. Se a gente pega como comparação,
O vírus HIV, por exemplo, ele é um vírus extremamente mutante. E que isso é um grande problema para o desenvolvimento de uma vacina contra HIV. O coronavírus não chega nem aos pés da capacidade de mutação que, por exemplo, o HIV tem. O HIV, praticamente, cada vez que ele se duplica, ele tem uma nova mutação. Isso não acontece no coronavírus, porque o coronavírus ele tem uma certa capacidade de corrigir as suas próprias mutações. Então, as mutações no coronavírus, elas são muito menores, elas são muito mais restritas do que aquelas que a gente observa em outros vírus. Então, como eu falei, a mutação pode aparecer, isso faz parte da natureza de qualquer organismo, mas não é para se preocupar. O máximo que pode acontecer é dar um tempo aí para que as empresas readequem a sua formulação vacinal e ela passe, então, a cobrir também essas novas mutações. Tá ótimo, doutor Fabrício Montalvão, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Claro, né, a gente poderia continuar com essa conversa por muito mais tempo, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, viu?